Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. É aqui pelo canal do Boi, com transmissão pela internet, pelo nosso portal sba1.com, pelas mídias sociais, Facebook e YouTube e também pela TV Imaculada Conceição em sinal aberto em todo o estado do Mato Grosso do Sul. E você acompanha a partir de agora, nesta terça-feira, dia 25 de junho, algumas das atrações desta edição. Olha só, hoje falo bastante a respeito do mercado de carnes, falo o que vem acontecendo com China, com as exportações brasileiras, falo também das exportações da Argentina e muito mais, é o que você vai acompanhar no dia de hoje. Trago números do último relatório de acompanhamento de lavouras dos Estados Unidos. O Departamento de Agricultura divulgou no final da tarde de ontem os números e você acompanha aqui no Agricultura BR. Você tem estudos e entrevistas sobre mercado da soja. Você acompanha a partir de agora aqui no Agricultura BR, que abre trazendo os destaques relacionados ao que vem acontecendo com o mercado da pecuária. E olha, toda segunda-feira nós temos a Secretaria de Comércio Exterior, ligada ao Ministério da Economia, divulgando números importantes em relação ao que vem acontecendo nos embarques totais relacionados à semana, né? Mostrando aí o que vem acontecendo com os embarques de soja, de milho, de todas as carnes, entre outros produtos. Olha só, embarque brasileiro, se a gente considerar a média diária, ele é extremamente alto. Mês de maio do ano passado, ele tinha uma situação na qual o Brasil teve greve de caminhoneiros e isso deu uma paralisada nas situações que nós tínhamos relacionados aos embarques de carne bovina e também de vários outros produtos. Então, o volume diário é muito alto, mas se ele continuar vindo do jeito que estava vindo até a última sexta-feira, nós podemos chegar a quase 113 mil toneladas de carne bovina exportada, é o que você acompanha comigo agora. Nós temos aqui as exportações de carne bovina em natura para esse mês de junho. Volume total projetado de 112.800 toneladas. Nos 14 dias úteis que nós tivemos nesse mês de junho, é um mês mais curto, né? Bastante feriado nesse mês, chegou a 83.120 toneladas em 14 dias úteis. A média diária de embarques é de 5.940 toneladas. É nesse dado aqui que eu chamo a atenção do produtor rural, do nosso telespectador, que vai dar muita diferença, né? 128,7% de alta para os números da carne bovina, mas é porque mês de maio passado não tinha embarque por conta da greve dos caminhoneiros. Média de preço da tonelada, 3.855 dólares e 58 centes, são os números que destacamos aqui em relação ao que vem acontecendo com as exportações brasileiras de carne bovina, destaque do Agricultura BR para os números embarcados de carne bovina. E agora eu falo do país vizinho, da Argentina, porque a Argentina fez, nesta semana, o primeiro embarque de carne bovina resfriada para a China. Quem fez foi a Swift Local, que é um grupo frigorífico que é ligado ao brasileiro, né, que tem ali a operação do Grupo Brasileiro Marfrig, que fez essas operações aqui, o Grupo Brasileiro Minerva, perdão, que é o dono da Swift na operação lá na Argentina. E esse grupo fez essas exportações de carne bovina para a China. A China, ela tem uma importância muito forte na América do Sul para países como Brasil, Argentina, Paraguai, e por lá ela é o maior cliente, o maior comprador de carne bovina da Argentina. No último ano, o faturamento com as exportações apenas para o país asiático chegou a quase 1 bilhão de dólares, é o que a Agricultura BR mostra agora. Você tem um destaque aqui comigo, os números relacionados aos embarques de carne bovina resfriada da Argentina, faturamento em 2018 de 998 milhões de dólares, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Dados da Argentina. A Argentina que teve, inclusive, a Secretaria de Agricultura comemorando muito, né, essa saída dessa carne bovina da Swift ou do Minerva, né, Operação Argentina, saindo em direção ao porto de Xangai. Foi muito comemorado na Argentina, já que se trata de uma negociação importante com os chineses para conseguir colocar
o produto argentino naquele país. A Argentina fez uma importante visita à China um mês antes da visita oficial da ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, aqui do Brasil. Sigo falando a respeito de carnes, porque agora o destaque vem relacionado ao que vem acontecendo com China. E a China tem números realmente impressionantes quando falamos do que vem acontecendo com as importações gerais de carnes. Olha só, nós temos registro de aumento para carne bovina sendo elevada para bovina, aumentando as suas compras, suína também é a que mais cresce, carne de frango e até mesmo de cordeiro. Os números, eles têm variação de alta que vão ali de quase 30% até mais 50% de aumento nas compras, comparando maio do ano passado com maio deste ano. E é o que você vai ver a partir de agora. Vou mostrar aqui no gráfico. Você tem aqui os dados da China, dados do Departamento de Alfândega da China, que mostram como é que as importações andam. Você tem aqui importações de carne geral pela China no mês de maio. O volume totalizou 556.276 toneladas em maio, uma alta de 45,4%, considerando todos os tipos de carne. As despesas que foram apresentadas foram de 1,560 bilhões de dólares. Você vê aqui uma elevação de 53% para as compras chinesas, né? O que foram que eles desembolsaram para fazer esta compra. Vou destacar aqui agora o modelo, né? Quanto de carne suína foi comprado pela China, bovina, de frango e até de cordeiro. É o que você acompanha comigo, está na tela aqui, ó. Veja só, as importações chinesas de carne suína somaram 187.459 toneladas. Olha como é forte a alta. 62,6% de elevação nas compras chinesas de carne suína. A China gosta realmente muito de carne suína. Veja só, carne bovina, 123.720 toneladas. Também um forte volume comprado de carne bovina pelos chineses. Chineses comprando muita carne, alta de 41%, é o que o Agricultura BR destaca agora. Carne de frango, volume de crescimento menor, mesmo assim alta. 63.430 toneladas de carne de frango foram comprados pela China, elevação de 26,2%. E a carne de cordeiro, os chineses compraram 42.036 toneladas de carne, com alta de 52,7%. São os destaques aqui do Agricultura BR em relação ao que acontece com as compras chinesas, mercado de carne bovina. O pessoal estava acompanhando aí a agenda de leilões há pouco. Nós tínhamos ali a Central Leilões vendendo genética, e aí fica muito claro para o produtor rural, para a cadeia produtiva, mercado comprador. Evidentemente que essa forte entrada da China na importação de carnes tem a ver com a peste suína africana, mas é um país que não somente por conta disso, mas principalmente por conta de uma ampliação da classe média chinesa, tem elevado em muito nos últimos anos o consumo de proteína animal. E nesse caso, evidentemente que carne bovina é o principal produto do mundo. É mais caro que a carne suína, mas é o principal e é onde os chineses têm ampliado as suas compras, ampliado aí as suas aquisições. E olha, mesmo com essa peste suína africana, que tem ajudado a elevar a aquisição de proteína animal pela China, e mais uma vez eu lembro do argumento que eu usei há pouco,
Isso não acontece só por conta da peste suína africana. Os chineses têm consumido mais carne per capitamente. Isso, ano a ano, tem se elevado. Então, China é um grande consumidor e vai ser o maior consumidor, o maior comprador de carnes do mundo. Isso já está acontecendo, não é só por conta da peste suína, apenas acelerou um processo. Não é por isso que a China vai deixar de comprar soja. Muito pelo contrário, a China tem aproveitado, como você já acompanhou aqui no Agricultura BR, em algumas oportunidades, aproveitou toda a janela de preço baixo da oleaginosa para entrar comprando e comprando muito. Você vai acompanhar agora uma entrevista que Walter Puga Júnior realizou há pouco, agora um pouco mais cedo. Ele realizou uma entrevista com Alexandre Mendonça. O Alexandre Mendonça falou a respeito do mercado da soja, falou das aquisições da China e a relação com o mercado de carnes. Veja. Alexandre Mendonça de Barros, mais uma vez, muito obrigado por participar da nossa programação. Prazer. Vamos falar de um assunto que você acompanha também, que é o mercado de grãos. Okay. A expectativa é de que a demanda tende a cair, notadamente na China, o Brasil é um grande exportador, em função desse abate de animais lá. Então não haveria, a princípio, tanta necessidade de soja. Mas você discorda dessa posição, por quê? Eu tenho lido esse tipo de argumento e eu não compartilho dele, né? Tem algumas razões do porquê o consumo de soja não deve cair na China. Primeiro, um pedaço muito relevante da produção de suinocultura chinesa é feito por suínos de fundo de quintal, né? Os americanos chamam de backyard, né? É o clássico porco que a gente tinha, que era criado com lavagem, com resto de comida, etc. Esse porco não consome ração. E provavelmente foram os animais mais afetados pela doença, e provavelmente os mais abatidos. Então, não é linear esse consumo de soja com o abate de suínos. O segundo ponto, os chineses usam muito DDG, o subproduto da produção de etanol de milho, na nutrição de suínos. Então, surpreendentemente, ele substitui o farelo de soja na suinocultura chinesa num volume não desprezível. A combinação dessas duas coisas fazem com que a queda no consumo de soja seja muito mais modesta do que normalmente se fale. Mas tem um segundo componente aí que a gente não pode desconsiderar, é que o estímulo à produção das outras carnes está fazendo com que a avicultura cresça, ovos cresça, piscicultura cresça. Há uma demanda explosiva e o governo chinês, um governo ditatorial, ele já montou um planejamento para crescer a oferta das outras carnes, para compensar, em parte, o problema de suínos. Então, a combinação disso tudo me faz crer que é possível que a demanda de soja nem caia na China. Tá? Então, assim, para 20%, 25% de queda no estoque total da China, se tudo fosse de alta tecnologia, que não é, daria aí uns 8 milhões, 9 milhões de toneladas de soja. Portanto, provavelmente o que foi abatido é uma redução talvez aí dos 4 a 6 milhões de toneladas no máximo, mas ao mesmo tempo eu tenho o crescimento dos demais setores e liquidamente isso aí não dá muita diferença. E de fato, se nós olharmos para as importações chinesas de soja, elas vão muito bem, obrigado, seguindo mais ou menos um passo que eu esperaria. Então, eu não compartilho dessa leitura de que tem uma queda assustadora no consumo de soja no curto prazo. E temos que adicionar mais adiante que vai ser reconstruído todo o estoque chinês. O plantel chinês. Com alta tecnologia. Então, provavelmente, os chineses vão estimular o fim da suinocultura de fundo de quintal para ter uma biosseguridade melhor nas granjas mais modernas. E evitar problemas como esse que eles vivem agora. Exatamente. E, por tabela, essa nova reconstrução vai exigir mais soja, não menos. Então, também tem um problema dinâmico. Para completar esse quadro, eles estão quebrando o pau com os americanos, tá certo? E aí é um outro problema. É um outro ingrediente que entra na equação, tá certo, Pulgar? E aí, se a gente juntar o que vem acontecendo no clima nos Estados Unidos, vamos falar mais de milho momentaneamente, tá certo? Há uma perda relevante de área plantada nos Estados Unidos de milho, não saiu ainda
os números aí do USDA. Mas é muito grande. Mas são grandes, 2 milhões, 2 milhões e meio. Tem gente que ousa falar até em 4 milhões de hectares, mas eu não acredito. Estou trabalhando nesse intervalo de 2 milhões a 2 milhões e meio de hectares a menos de área plantada, que vai ser abandonada porque venceu a janela de plantio ideal e o produtor vai recorrer ao seguro ao invés de seguir adiante. Só isso, a 10 toneladas por hectare, tá? Nós já estamos falando aí de 20 a 25 milhões de toneladas de milho que já foram embora. Fora todo o atraso de plantio, germinação, todas as falhas que vão aparecer, tá certo? Que vai induzir uma produtividade menor. Então, o próprio governo americano já falou em 40 milhões de toneladas a menos do que eles previam para a safra. A combinação disso fez com que o preço do milho no futuro subisse muito, o da soja nem tanto. E o que está se desenhando para a próxima safra americana? Porque para essa não dá mais para corrigir. Um crescimento do plantio de milho em cima das áreas de soja, corrigindo a oferta do ano que vem de soja a menor e, portanto, corrigindo o estoque americano, mesmo que essa safra seja perfeita nos Estados Unidos. Então, eu olho para o cenário que está se construindo para a soja, ele melhorou muito, né? Na minha percepção. Primeiro, eu nunca comprei a tese que ia ter uma queda muito profunda no consumo de soja chinês. Eu acho que a gente vem estudando isso desde setembro do ano passado. Em agosto apareceu um negócio. Então, a gente vem estudando esse assunto. Tá? É um assunto que nunca me causou muito impacto imaginar que os chineses iam cair muito. Todo o crescimento chinês das outras proteínas forçando um aumento de demanda de soja, conflito volta a imperar entre China e Estados Unidos e, na minha opinião, subiu um degrau que acho que não volta muito, não. Tá certo? O acordo vai ficar difícil a partir de agora? agora? Vai ficar muito difícil. Acho que tem outros interesses em jogo. São duas superpotências. Pela primeira vez, talvez esse ano já na história, a economia chinesa fique maior que a americana. Então, é evidente o poderio. Há uma disputa que vai muito além só da agricultura. Os chineses já falaram aos produtores americanos, indicando, olha, se continuar essa briga, vai ser para sempre, a gente vai se virar de outro jeito, e o outro jeito é a América Latina. O outro jeito é o Brasil. É o Brasil. Então, para o brasileiro, para o produtor brasileiro, certo, para o exportador brasileiro, certo, é uma oportunidade de ouro, vamos dizer assim? Eu acho que é uma excepcional oportunidade. A gente viveu uma barriga no mercado de soja, vindo do ano passado, o produtor brasileiro ele está um pouco assim incomodado, mas, por favor, vamos combinar com o ano passado, foi a perfeita combinação dos astros, quebra a safra na Argentina, começa a guerra comercial, tivemos prêmio de $2,5 por bushel nos portos brasileiros, Chicago a $8,5, 30% de prêmio na soja brasileira sobre a americana, nunca antes na história tinha acontecido isso, insegurança nas eleições, câmbio a 4 e tanto, tá certo? Essa combinação de astros, ela é para o produtor difícil. de soja, por exemplo, foi o ano da vida, né? Foi um ano espetacular. O que nós estamos vivendo dados esses excepcionais preços, houve uma resposta da oferta. Sobrou muita soja nos Estados Unidos que o chinês não comprou. Era natural que os preços da soja se acomodassem. Na medida que parecia que os dois países iam acertar novamente, os prêmios de $2,5 nos nossos portos por bushel caíram para 40, 30 centavos, até 20 centavos em algum momento. A imagem era o quê? O chinês vai voltar a comprar dos Estados Unidos. Tem soja lá. Tem soja lá, para que comprar do brasileiro? E nós ao mesmo tempo, o real foi se valorizando um pouco, com as expectativas aí do novo governo. Abaixo de 4. E caracteriza esses preços mais baixos. Agora ressurge uma dinâmica, tá certo? Que é, primeiro, um choque de oferta de milho nos Estados Unidos, talvez alguma coisa na soja, por que não? Está chovendo muito, está atrasado o plantio de soja, pode perfeitamente vir alguma revisão a menor de soja, mas só o que já aconteceu no milho deu um diferencial de preços que sinaliza que a próxima safra americana haverá uma redução de área de soja. Simultaneamente, o conflito entre China e Estados Unidos volta. É só olhar para o prêmio, né? O prêmio no Brasil voltou a subir para $1,40, agora está rodando a $1, mais ou menos, que é o quê? É o chinês comprando soja para se preparar para o segundo semestre, eventualmente não comprar a soja americana, tá certo? Já está preparado. Já está preparado. Agora, para o produtor brasileiro,
Isso é sinal de preços melhores daqui para frente? Os preços já melhoraram do fundo do poço aí que a gente viu 2 meses atrás, tá certo? Eu tendo a achar que em dólar já voltou para um padrão bem razoável, né? Se você for pegar hoje, o preço hoje, Chicago ontem fechando perto de 9 dólares e 20, com mais $1 de prêmio, nós estamos falando de 10 dólares e 20, para um cenário de bastante oferta de soja, um câmbio aí de 3,85, 3,90, 3,80, eu acho relativamente bom. Rentabilidade boa. Então, acho que nesse momento se configurou um quadro interessante, tá? Temos aí todo esse problema logístico da tabela de frete, que às vezes tira aí um pedaço dessa rentabilidade, mas o contexto de preços me parece muito bom para todo o cenário complexo que a gente viveu, tá? E acho um cenário construtivo para o próximo ano. A única coisa a ser ponderada nessa equação é que nós estamos perto de uma eventual aprovação da reforma da Previdência e que, se isso acontecer, a gente espera que o real se aprecie um pouco, tá? Nós não estamos do lado daqueles que acham que vai para 3,20, tá? A gente acredita, sei eu, 3,60, 3,70 como um câmbio que a gente pode ver no ânimo do mercado, viável no ânimo do mercado. Então, assim, se afasta um pouco dos 4 e se aproxima. Esse é uma perna na precificação de soja que nos parece que nós vamos perder. Por outro lado, eu acho construtivo o cenário de demanda para 2020, com essa reconstrução, o crescimento de todas as proteínas na China, mais a tentativa de reconstruir o estoque de suínos, todo o resto do mundo estimulado a produzir mais carnes pelos bons preços. Então, a demanda interna brasileira vai subir, seja de milho, seja de soja, para esmagar aqui, para produzir farelo, para atender essa indústria que está com margens muito boas. Então, acredito que é um desenho construtivo para o mercado de soja, mas também é sempre bom, né? A gente tem visto aqui algumas mídias um pouco sensacionalistas no Brasil, que sempre fazem notícias parecerem que o mundo falta produto. Não é verdade, tá? Há excesso de oferta de soja hoje nos Estados Unidos. É por isso que Chicago está andando, não pela falta de soja desse momento, mas pela percepção de que no futuro os preços têm que corrigir para que a oferta de milho compense a quebra que está acontecendo. Então, ainda é um movimento que a gente tem que ter atenção. A safra brasileira quebrou, mas é boa, a safra argentina é muito boa. Então, assim, não há falta de soja no mercado mundial. É bom ter isso presente, tá? Mas há um cenário, me parece, benigno e construtivo diante de nós. Bom, você acabou de ouvir aí Alexandre Mendonça de Barros e a perspectiva para o mercado de soja. Segundo ele, é um mercado que caminha bem, a julgar por essa situação que nós temos hoje. Agradeço mais uma vez sua presença aqui conosco. Enorme. Vamos encerrando essa entrevista. Campo Grande. E no final da tarde desta última segunda-feira, como tradicionalmente ocorre, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou o seu relatório de acompanhamento de lavouras. Nele, o departamento mostrou, comprovando mais uma vez, o atraso e a qualidade das lavouras de soja norte-americana que não vem lá em grandes condições. Essa chuva, o tempo, a terra mais molhada, mais úmida, não tem dado muita chance para um desenvolvimento melhor do fator de qualidade nessas lavouras. Vamos ver então como é que está o estágio de plantio, é o que nós mostramos primeiramente. De acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano, até o dia 23 de junho de 2019, 85% das áreas destinadas à lavoura de soja estavam cultivadas. Na mesma data, no ano passado, 100% já estavam nesta condição. A média dos últimos 5 anos é de 97%. O que mostra aqui esse gráfico?
mostra que o atraso continua, já foge da janela de plantio ideal para a soja nos Estados Unidos, e quanto mais tarde se cultiva, maior é o risco para o produtor norte-americano e, consequentemente, para as lavouras e para o resultado de produção da oleaginosa norte-americana. Vamos ver agora como é que vem a qualidade dessas lavouras e chama atenção as lavouras que estão em condições ruins e muito ruins. Veja na tela comigo, então, como é que vem o estágio das lavouras dos Estados Unidos. Em boas ou excelentes condições, 54% das lavouras. É um pouco mais que a metade. Então, essa situação aqui, ela é, de certo modo, benéfica para os preços internacionais da soja. Em condições medianas, 36%. Em condições ruins ou muito ruins, 10% aqui, considerando a soma das duas. Então, 10% das lavouras dos Estados Unidos vindo em condições ruins ou muito ruins. Foi o que trouxe o Departamento de Agricultura norte-americano no final da tarde desta segunda-feira. Mostro agora como é que vem os negócios com soja na Bolsa Norte-Americana de Chicago. Há pouco vinha perdendo um pouco, chegava a perder 2 pontos. Vamos saber como é que vem os negócios agora. Nós temos soja recuando. Posição de julho a $9,07 mais 6 por bushel, perde pouco mais de 1 ponto. Agosto vem com $9,12 mais 6, vai perdendo 2. Setembro, $9,18 mais 6 por bushel, também perdendo. E a posição de novembro, negociada a $9,30 mais 4 por bushel, perdendo aqui 2,2 pontos ao que nós temos aqui em destaque para os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Destaco agora as informações que são relacionadas à moeda norte-americana, o dólar aqui no Brasil. Para falar de dólar, você tem que falar um pouco a respeito da situação doméstica e também internacional. Aqui no ambiente doméstico, continua se falando que teremos a apreciação nesta semana, na verdade, nesta quinta-feira, da reforma da Previdência na Câmara Federal. Vamos ver se isso acontece. O próprio presidente Bolsonaro já disse que se acontecer na semana que vem, por conta dos feriados de São Pedro e também São João, e que, principalmente na região nordeste, parte do sudeste do país, no norte, é uma data que é feriado, e aí os deputados estão nos seus estados, poderia acontecer na próxima semana sem nenhum tipo de problema. Então, esse é um tipo de fator que influencia a moeda norte-americana aqui no Brasil, mas tem outros internacionais que também influenciam e muito, como a reunião da cúpula do G20. Acontece nesse final de semana, tem aí uma expectativa de encontro de Xi Jinping e Donald Trump, presidente da China e dos Estados Unidos, respectivamente. Há também essa questão dos Estados Unidos com o Irã, um possível conflito armado, isso vem acontecendo. É claro que os Estados Unidos entram em corrida eleitoral, então há uma criação ali de uma situação para despertar um certo patriotismo nos habitantes, né, nos moradores lá nos Estados Unidos, no corpo eleitoral. Então, tem situações aí criadas que influenciam o dólar, principalmente o preço do petróleo, que deu ali uma subida nessa semana por conta exatamente desse possível conflito entre os dois países. Vamos ver como é que vem o dólar agora, o dólar comercial no Brasil. Pode mostrar na tela cheia como é que vem o dólar neste momento. Nós temos o dólar com ligeira alta, ele vem muito mais dentro da estabilidade, 0,09% de alta, é estável frente aos preços de ontem, mas é o suficiente para jogar a moeda norte-americana a R$ 3,83. Então, há uma tendência de dólar mais baixo aqui no Brasil mesmo com essas situações internacionais, vem com dólar a 3,83. Vou falar com o Walter Pulga Júnior agora. Pulga, ali temos ali a situação Estados Unidos e Irã, reunião do G20, aqui no Brasil, reforma da Previdência sendo apreciada na Câmara Federal, deve acontecer. O que vem acontecendo com o dólar e com o mercado financeiro? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o que está ocorrendo com o dólar era mesmo de se esperar. Depois de um período de baixas e baixas seguidas, sempre há alguma reação no mercado. E um pouco, lógico, de especulação, né? A reforma da Previdência caminha bem no Congresso, mas tudo é motivo, qualquer discussão no exterior, qualquer posição do presidente dos Estados Unidos muda alguma percepção no curto prazo. Mas a tendência é mesmo de baixa para o dólar. Deve o dólar retornar rapidamente à faixa de 13,80. Provavelmente teremos alguma reação se as negociações não forem bem no final de semana entre Estados Unidos e a China.
o que está ainda, vamos dizer assim, na mira do mercado, né? O mercado está de olho nisso. Quando eu falo mercado, eu falo os operadores de mercado de câmbio. Agora, vale lembrar que o dólar hoje já chegou a operar a R$ 3,82 mais 35, ou seja, ele já se aproximou de novo de 13,82. Nós já vimos o dólar na faixa de 13,81 mais 97, ligeiramente abaixo de 3,82. Então, deve manter essa oscilação até que alguma informação, alguma especulação nova apareça no mercado. Mas, a princípio, dólar não retorna facilmente à faixa de 13,90, 13,95, vai se estabilizar em valores mais baixos, podendo ceder ainda mais. Principalmente se continuarem as negociações aqui no Brasil para a reforma da Previdência. Todos aguardam como caminham essas discussões. Agora, a taxa de juros é que vem devagarzinho subindo um pouquinho, né? O DI para janeiro de 2021, ou seja, a taxa de juros negociada no Brasil para 2021, subiu de 5,86% para 5,92%. O que o mercado opera neste momento são as declarações dos integrantes do Federal Reserve, incluindo aí o esperado discurso de Jerome Powell. Os investidores analisam ainda a ata do Copom, que está saindo hoje, com sinalização de que houve um arrefecimento da atividade econômica no Brasil. Por isso, há alguma preocupação e o dólar teve uma leve alta ontem de 0,07% e agora há pouco, a 13,82 mais 96, subia 0,09%. Não chegava a subir 0,10%. Enquanto isso, o que ocorre na Bolsa é que nós não conseguimos manter aquele recorde superior aí a 102 mil pontos. Se bem que hoje operamos durante uma parte do dia já acima de 102 mil pontos. Mas agora a Bolsa vem em queda. Aos 101.227 pontos, a Bolsa recua 0,82%. Natural também, depois de toda a alta, normalmente há um movimento de realização de lucros, portanto é natural que isso aconteça. Não é um retorno àquela faixa de 100 mais baixa, né, de 99 ou de 100. Está operando ainda assim, acima de 101 pontos, 101 mil pontos. Agora, o destaque do dia é que entre as maiores altas, de novo, papéis da JBS, Fabiano. Neste momento, a R$ 22,20, papéis do JBS operam com alta de 1,88%. Chegaram a subir mais, viu? Chegou a R$ 22,30 o papel do JBS, chegou a subir quase 2,30%. Lidera as altas da Bolsa neste momento. É com você. Walter Pulga, daqui a pouco você volta ao programa, trazendo mais informações por aqui. Pulga está nos ouvindo, o pessoal também. Vou agora trazer, Pulga, como é que vem os valores negociados com soja nos portos brasileiros. O que influencia, você já acabou de ver aqui, soja em Chicago, hoje cede um pouco, dólar vem estável a 3,83 e, claro, o prêmio pago no porto. Vamos saber, então, a referência para os portos de Santos e Paranaguá. De acordo com a Granos Corretora, Santos tem o valor de referência a R$ 82,70 a saca de 60 quilos, Paranaguá, R$ 82,90 nesta terça-feira, 25 de junho, ligeira melhora frente aos valores desta última segunda-feira, de acordo com a apuração da Granos Corretora. E o Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco vamos falar um pouco de milho, falar do mercado internacional e nacional também. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do Facebook, do Twitter e do WhatsApp. O número é 67996562266. Aguardo a sua mensagem. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Agricultura BR de volta e agora o assunto por aqui é milho e cenário internacional. Nesta segunda-feira, após o fechamento do mercado, às 17 horas no horário de Brasília, o Departamento de Agricultura norte-americano, como tradicionalmente faz, divulgou o seu relatório de acompanhamento de lavouras. Esse acompanhamento de lavouras, no caso do milho, trouxe o milho agora chegando a 96% da área de cultivo destinada ao cereal em território norte-americano. Apesar do número ser alto, e é alto mesmo, 96%, esses números, a janela de plantio do milho já se encerrou há cerca de 3 semanas. Isso mesmo, já encerrou há 20 dias. E isso faz com que o atraso seja ainda muito grande. Então, 96% da área de cultivo norte-americana de milho concluída. Vamos saber agora da qualidade dessas lavouras. Estados Unidos vai passando por uma situação de demanda muito mais expressiva sobre o cereal, inclusive com os produtores de etanol
que lá se produz com milho, vindo buscar milho com outras alternativas. Inclusive, o Brasil deve exportar milho por conta disso, para os norte-americanos. Vamos mostrar agora que 12% do milho de lá está em condições ruins. Vamos ver aqui os números. Você vê aqui os números divulgados pelo Departamento de Agricultura norte-americano, que traz uma avaliação até o dia 23 de junho, e até o dia 23 de junho, 56% das lavouras norte-americanas vinham em condições boas ou excelentes. Em condições médias, 32%. E em condições ruins ou muito ruins, 12%, é o que nos trazia o relatório do Departamento de Agricultura americano para acompanhamento de lavouras divulgado nesta segunda-feira, é o que a Agricultura BR destaca neste momento. O assunto continua sendo milho, só que agora vamos falar de mercado. Você acompanha comigo agora como é que está sendo negociado o milho na Bolsa de Chicago. Neste momento, vamos para a tela, vamos ver aqui como é que nós temos o milho. Milho vai ganhando de 2 a 3 centes de dólar nesta terça-feira, neste momento. Posição de julho negociada a $4,50 por bushel. Temos aqui setembro com negócios com ganho de 3 pontos, 3,6, negociada a $4,55, mais 4 por bushel. Dezembro, $4,60 por bushel, ganhando 3 pontos, enquanto que março de 2020, posição negociada a $4,65, mais 4 por bushel, são os negócios que temos agora com milho na Bolsa de Chicago, vai ganhando hoje de 2 a 3 centes de dólar, é o que nós destacamos neste momento para o milho negociado em Chicago. Agricultura BR no ar, você está acompanhando o nosso programa aqui, é pelo Canal do Boi, e você acompanha pelo Canal do Boi aí pela televisão, pode ser pela net, pela parabólica, outras operadoras de TV por assinatura que transmitem o nosso sinal, pode ser pelo nosso portal, sba1.com, você tem o Agricultura BR também nesse momento no Facebook, no YouTube e também na TV Imaculada Conceição, que transmite com sinal aberto em todo o Mato Grosso do Sul. Obrigado pela sua audiência. Você está agora acompanhando a Agricultura BR, as notícias, as informações da economia e também da agricultura. E por falar em economia e agricultura, vamos falar um pouco do mercado de café. Sabe por quê? Café arábica vai subindo na plataforma Ice Filters, na Bolsa de Nova York. É o que nós vamos ver agora. Minha produção está me avisando aqui que está em alta, e está em alta mesmo. Vai subindo de 2 a 4 pontos aqui as posições negociadas com café arábica em Nova York. Posição de julho, $1,04 mais 65 a libra peso. Setembro, $1,07 mais 5 por libra peso. Dezembro, $1,10 mais 65 a libra peso. Março de 2020, $1,14 mais 25 por libra peso. Hoje um ganho melhor mesmo para o café arábica, não que mude muito a realidade, mas já traz uma melhora bastante importante para o cafeicultor brasileiro. Ressalto que temos ali nas posições de setembro e dezembro uma boa parte da produção de café do Brasil negociada, então sempre de olho aí nessas posições que vão sendo colocadas para o café arábica em Nova York. A Agricultura BR segue falando de café, mas agora vamos mudar a variedade. Vamos falar do café robusta, referência importante para quem trabalha com conilon aqui no Brasil, principalmente estados do Espírito Santo, Bahia e Rondônia. Está na tela aqui, nós acompanhamos o que vem acontecendo com robusta, negociada na Bolsa de Londres. Aqui os valores são em dólares e por tonelada. Posição de julho, negociada a $1.420, vai ganhando 2,18%. Setembro, $1.463 a tonelada, quase 3% de alta na posição de setembro. Novembro, posição agora em $1.488, alta de 2,62%. E janeiro de 2020, posição agora em $1.511 por tonelada, elevação de 2,51%.
E daqui a pouco a Agricultura BR está de volta. Vamos falar do último levantamento apresentado pela Citrus BR para suco de laranja. Você vai saber também como está sendo disposto também, ou como pode ser disposto o Plano Safra para agricultores familiares. São alguns dos assuntos que vamos tratar daqui a pouco, depois do intervalo comercial. E o Agricultura BR agora traz em destaque informações a respeito do Plano Agrícola Pecuário. Você acompanhou o lançamento ao vivo aqui pelo canal do Boi, no Agricultura BR, e viu os recursos que foram disponibilizados. Uma das grandes conquistas do Ministério, principalmente da ministra Tereza Cristina, foi a manutenção da taxa de juros para pequenos produtores, para agricultores familiares e também para médios produtores. Em relação à agricultura familiar, pequenos produtores, essa taxa tem uma variação de 3% a 4,6%, mantida como a da safra passada. Para os médios produtores, em 6%. Nós vamos trazer agora uma entrevista que a minha colega Rosa Cabral realizou, que trata sobre os recursos disponibilizados, são um pouco mais de 31 bilhões de reais, disponibilizados para o Programa Nacional da Agricultura Familiar, o PRONAF, e você acompanha agora. Bom, o Plano Safra 2019-20 liberou 225,59 bilhões de reais para a agricultura, né? E o nosso assunto aqui é a agricultura familiar. Eu estou aqui com Araquém Midon, da Agrae, Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, do estado de Mato Grosso do Sul, para a gente falar um pouquinho sobre isso. É um bom dinheirinho aí para a agricultura, né? O crédito rural é a principal ferramenta hoje de produção no país, né? Então, a gente sabe que a maioria das lavouras, das áreas e também das terras que produzem e também da parte da pecuária são financiadas pelo crédito rural. Algo que pode dificultar um pouquinho aí, Sim. que foi a suspensão de 126 mil declarações de aptidão ao PRONAF, né, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, pelo Ministério, não é? O que aconteceu e como se preparar, por exemplo, agora para receber esse dinheiro? Então, a gente tem, realmente aconteceu uma situação nessa transição de governo, uma situação que já vinha, na verdade, acontecendo, uma análise mais aprofundada pelo Tribunal de Contas da União, né? Porque por ser uma política pública expressiva, o volume de recursos é muito grande. Então, ou seja, o olhar de todos está sobre essa política pública. E como o agricultor familiar, os juros é menor, né? Tem algumas vantagens que não tem nas outras linhas. Então, ou seja, precisa ser cada vez mais aprimorado esse filtro. Então, o Tribunal de Contas, desde 2016, tem feito uma análise em cima disso e agora publicou para todo o país e para todos os emissores, no caso aqui no Mato Grosso do Sul, Agraerama, a relação de dados foram suspensas. Suspensas porque irregularidades encontradas no cadastro, né? Fez esse cruzamento com o banco de dados. Então, é aquela coisa, o beneficiário merece essa política ou não? Né? Para ele merecer, ele tem que se enquadrar nos critérios. E muitos foram encontrados irregularidades que, no ponto de vista do tribunal, não se enquadrariam. Porém, o tribunal abriu uma oportunidade de 30 dias eles se defenderem, apresentarem uma defesa. Aí será feita uma nova análise em cima disso. Ele pode voltar a ser ativo ou não também. Então, assim, e qual que é o grande detalhe, né, para todos que estão nos assistindo? A DAP é a porta de entrada para o crédito rural do PRONAF. E o PRONAF é a linha de fortalecimento da agricultura familiar. Sem a declaração do PRONAF, você não acessa. Você pode acessar outras linhas, só que aí com juros maiores e tal. Mas o PRONAF não. Qual que é o caminho? Para você saber qual que é a sua regularidade, existe hoje, lá no site do Ministério da Agricultura, um link que é para o extrato da DAP. Lá ele mostra, você digita seu CPF, ele mostra. Outro caminho é procurar um escritório da Agraer. Né? Nós temos escritório nos 79 municípios do estado. Né? Lá todos os nossos técnicos estão orientados a como proceder, porque o que você precisa de primeiro, você, produtor que está nos assistindo, agricultor familiar, é saber se você está nessa lista. Né? De que maneira que ele consulta? Então, ele pode consultar por telefone, ligando para nós. Nós temos o telefone o 3318-5100, que é da nossa central aqui. Temos os nossos escritórios físicos ali em cada município. Né? Todos os nossos escritórios já estão com essa listagem. Né? Se quiser também mandar um e-mail, pode entrar no site da Agraer. 500 milhões de reais foram liberados para 10 mil casas. É uma inovação nesse plano, né? Como é que vocês veem isso, a Agraer vê isso? Então, o Plano Safra nos surpreendeu
com essa novidade, vamos dizer assim, novidade por ser no Plano Safra, eu digo, né? Porque existe já alguns níveis de habitação, mas assim, vindo pelo Plano Safra, né, nós esperamos o quê? Mais um aporte de recursos para fortalecer o que já tem. Estamos aguardando agora toda a parte de normativas disso, né? Como vai ser feito, se vai ser um crédito à parte, se vai ser uma linha específica, ainda né? Não está claro ainda não está isso? claro, né? O Banco Central daqui uns dias deve soltar para nós toda essa regulamentação, vamos dizer assim, né? Para a gente até também saber, porque nós temos demandas, e a habitação rural é uma demanda grande dentro do Estado, dentro da agricultura familiar. Para nós foi uma novidade muito boa, né? Só vamos agora aguardar, organizar essa demanda, ver como vai ser o acesso a essa linha, né? Mas para nós a gente viu como um positivo, né? Esse Plano Safra, ele agrupou, na verdade, num anúncio só, a questão do seguro também, que foi interessantíssimo, né? Verdade. O seguro, né, a finalidade dele é justamente garantir, né, caso aconteça alguns intempéries, algumas adversidades. Questão climática, por exemplo, na agricultura, que a todo momento, né? A todo momento tem. Então, assim, é um benefício que eu acho que, assim, cada vez mais deve ser investido. É a questão do seguro. Não, a gente sempre orienta os nossos agricultores, nossos produtores, que o seguro ele é necessário, né? E quando o governo aumenta esse valor de repasse para seguro, ou seja, é justamente para garantir, né, por causa desses sinistros que podem acontecer, né, da que segurança, o exatamente. precisa, né? E isso foi uma das coisas importantes que aconteceu nesse Plano Safra, né? E o anúncio agrupado que atinge grande, médio e pequeno agricultor, que antes era separado, né? Os Planos Safra eram separados, agora não. Isso para nós, e o valor também que não reduziu, né? Então isso para nós também foi uma surpresa. Alguns estavam esperando redução e alguns estavam esperando o aumento de juros, né? Então nós não vimos um impacto muito grande. Teve um aumentozinho, Teve, né? exatamente. Ficou dentro, vamos dizer assim, de uma média assim, viável, né? Perfeito. Araquém, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, né? Estou à disposição, coloco a Graer à disposição também. Bom, eu fico por aqui e até breve. Vamos falar agora de exportação de suco de laranja. De acordo com a Citrus BR, em números que foram divulgados, houve uma queda de 17% nos embarques no fator volume. Em relação a faturamento, um recuo de 16% para os embarques brasileiros de suco de laranja. É o que nós vamos mostrar a partir de agora. Você acompanha conosco os dados de embarques. Você vê aqui que foram, de acordo com a Citrus BR, campanha de 2018-2019, o produto registrando queda de 17% no penúltimo mês do ciclo de julho de 2018 a maio de 2019. Portanto, maio tendo um registro aí de 870.311 toneladas, queda de 17%, considerando apenas o mês de maio. Mostrando aí o que vem acontecendo com o faturamento, teve recuo também para $1.606.487.000, recuo de 16% para o faturamento, né, comparado ao mesmo período da safra passada, que foi de $1.921.659.000 toneladas, de acordo com o que foi apresentado pela Citrus BR em relação aos embarques de suco de laranja. Seguimos trazendo alguns destaques relacionados ao que foi divulgado ao suco de laranja. É importante lembrar que o Brasil é o maior produtor e exportador do mundo e teve uma queda também de disposição de matéria-prima no país. Vamos ver aqui os números. Aqui nós trazemos aqui o concentrado, né, de congelado de suco de laranja, também considerando o mesmo período, 615.156 toneladas, recuo de 23%. Aqui eu lembro que aqui está sendo considerado o faturamento, né, a menos que nos 11 meses da safra 17-18, mostrando aí pouco mais de 615 mil toneladas, queda de 23%. Faturamento automaticamente caiu também para $1.140 bilhões, recuando 21%, de acordo com os dados apresentados pela Citrus BR.
E o Agricultura BR convida você a participar do programa. Mande foto, vídeo, mensagens para o nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Nós voltamos já. E termina no próximo dia 30 de junho o prazo para registro de fabricantes e também quem comercializa produtos químicos para a produção rural brasileira, junto à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Quem explica os prazos é o repórter Gustavo D'Angelo. Empresas fabricantes e comerciantes de defensivos agrícolas têm até este domingo, dia 30 de junho, para se cadastrarem no sistema GEDAV da Secretaria de Agricultura de São Paulo. O procedimento é necessário para monitorar a cadeia produtiva de defensivos agrícolas, desde a sua produção, venda, utilização nas propriedades e descarte de embalagens vazias. Após o prazo de cadastro, a Coordenadoria de Defesa Agropecuária adequará as empresas ao sistema para que no dia 1º de janeiro de 2020 possam informar a geração, a transferência e o uso dos produtos. O não atendimento ao prazo implicará na limitação ou suspensão de acesso ao GEDAV e do defensivo, até que a regularização seja feita. A Secretaria de Agricultura tem o intuito de aperfeiçoar o monitoramento do uso dos defensivos em São Paulo. É obrigatório também o cadastro de todas as propriedades agrícolas onde serão utilizados defensivos no estado paulista. Ainda estabelece que, para comprar o produto, o agricultor deve apresentar um receituário agronômico de sua área produtiva, que será emitido por profissionais habilitados. Para o armazenamento dos defensivos, a propriedade rural deve atender às normas estabelecidas nos rótulos e bulas dos produtos, e a utilização em plantações deve ser declarada no sistema. O não cumprimento destas normas acarretará ao infrator as penalidades previstas em legislação específica. Para efetuar o cadastro, é só acessar gedave.defesaagropecuaria.sp.gov.br. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, participa da reunião da FAO. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Saulo Queiroz. A eleição foi no plenário, em Roma, capital da Itália. O chinês Kun Dong-ryu venceu os adversários francês e da República da Geórgia por 108 votos. O Brasil apoiou o presidente. O último ocupante do cargo da FAO era o brasileiro José Graziano. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, aproveitou a sua presença em Roma nessa reunião da FAO, organismo das Nações Unidas para a Agricultura e também para a Alimentação, e pediu que as nações desenvolvidas acabem com subsídios aos produtos agrícolas, o que prejudica nações como o Brasil. E espera que a FAO atue nesse sentido. Queremos aqui uma FAO mais moderna, que discuta principalmente como matar a fome do mundo, mas usando muita tecnologia e aproveitando também a tecnologia tropical do Brasil, da nova agricultura tropical, para poder acabar com a fome mundial. Depois desses compromissos na Itália, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, embarca para a Bélgica. De Brasília, Saulo Lopes. A Agricultura BR vai para o último intervalo comercial desta edição e daqui a pouco volta com as últimas informações do mercado da soja. Últimas informações dessa edição do Agricultura BR. Vamos saber como é que vem as posições negociadas agora com soja na Bolsa de Chicago e também como é que vem a operação
com o dólar. É o que nós vamos acompanhar a partir de agora. Você acompanha comigo, então, como é que vem as posições. Veja conosco, então, como é que está aqui soja em Chicago. Soja em Chicago, neste momento, vai caindo, né? Vai caindo um pouco agora, perdendo de 1 a 2 centes de dólar, melhora um pouco a situação, estava perdendo de 2 a 3 na abertura do Agricultura BR, agora vem com a posição de julho a 9 dólares 8 centes o bushel, agosto, negócios a 9 dólares 13 centes o bushel, setembro 9 dólares 19 centes por bushel e a posição de novembro, negócios a 9 dólares 30 centes mais quarto, aí perdendo 2 centes de dólar, 2 pontos, é o que vem recuando neste momento os negócios com soja na Bolsa de Chicago, elemento fundamental para a formação de preço aqui no Brasil. Vamos saber como é que está o dólar agora. Dólar comercial vinha na estabilidade, um certo viés de alta no dia de hoje. Vamos saber como é que está a posição, é o que você acompanha comigo agora. Dólar com alta agora, já vai expressando a elevação mesmo, 0,17% de alta a R$ 3,83, mais 3 para a moeda norte-americana. Destaques finais aqui do Agricultura BR desta terça-feira, que você acompanha a partir do meio-dia 10, em 3 edições, você sabe, primeira edição 5h30 da manhã, segunda edição meio-dia 10 e depois às 17h20 com o fechamento do mercado. Aliás, por falar em fechamento, vamos voltar logo mais às 17h20 com ele, trazendo as informações finais do dia de hoje. Vou ficando por aqui, a todos uma ótima tarde e até mais!